Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998. Dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Submetem-se às disposições desta lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade, adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições. Inciso 1º. Plano privado de assistência à saúde, prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós-estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor. Inciso 2º. Operadora de plano de assistência à saúde, pessoa jurídica constituída sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade de autogestão, que opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I deste artigo. Inciso 3º. Carteira, o conjunto de contratos de cobertura de custos assistenciais ou de serviços de assistência à saúde em qualquer das modalidades de que tratam o inciso I e o parágrafo 1º deste artigo, com todos os direitos e obrigações nele contidos. Parágrafo 1º. Está subordinado às normas e à fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, qualquer modalidade de produto, serviço e contrato que apresente, além da garantia de cobertura financeira de riscos de assistência médica, hospitalar e odontológica, outras características que o diferencie de atividade exclusivamente financeira, tais como: alínea A. Custeio de despesas. Alínea B. Oferecimento de rede credenciada ou referenciada. Alínea C. Reembolso de despesas. Alínea D. Mecanismos de regulação. Alínea E. Qualquer restrição contratual, técnica ou operacional para cobertura de procedimentos solicitados por prestador escolhido pelo consumidor, é. Alínea F. Vinculação de cobertura financeira à aplicação de conceitos ou critérios médico-assistenciais. Parágrafo 2º. Incluem-se na abrangência desta lei as cooperativas que operem os produtos de que tratam o inciso I e o parágrafo 1º deste artigo, bem assim as entidades ou empresas que mantêm sistemas de assistência à saúde, pela modalidade de autogestão ou de administração. Parágrafo 3º. As pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior podem constituir ou participar do capital, ou do aumento do capital, de pessoas jurídicas de direito privado constituídas sob as leis brasileiras para operar planos privados de assistência à saúde. Parágrafo 4º. É vedada às pessoas físicas a operação dos produtos de que tratam o inciso I e o parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 5º. É vedada às pessoas físicas a operação de plano ou seguro privado de assistência à saúde. Artigo 2º. Artigo 7º. Revogados. Artigo 8º. Para obter autorização de funcionamento, as operadoras de planos privados de assistência à saúde devem satisfazer os seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS. Inciso 1º. Registro nos Conselhos Regionais de Medicina e Odontologia, conforme o caso, em cumprimento ao disposto no artigo 1º da Lei nº 6.839, de 30 de outubro de 1980.
Inciso 2º. Descrição pormenorizada dos serviços de saúde próprios oferecidos e daqueles a serem prestados por terceiros. Inciso 3º. Descrição de suas instalações e equipamentos destinados à prestação de serviços. Inciso 4º. Especificação dos recursos humanos qualificados e habilitados, com responsabilidade técnica de acordo com as leis que regem a matéria. Inciso 5º. Demonstração da capacidade de atendimento em razão dos serviços a serem prestados. Inciso 6º. Demonstração da viabilidade econômico-financeira dos planos privados de assistência à saúde oferecidos, respeitadas as peculiaridades operacionais de cada uma das respectivas operadoras. Inciso 7º. Especificação da área geográfica coberta pelo plano privado de assistência à saúde. Parágrafo 1º. São dispensadas do cumprimento das condições estabelecidas nos incisos V e I 7 deste artigo as entidades ou empresas que mantêm sistemas de assistência privada à saúde na modalidade de autogestão, citadas no parágrafo 2º do artigo 1º. Parágrafo 2º. A autorização de funcionamento será cancelada caso a operadora não comercialize os produtos de que tratam o inciso I e o parágrafo 1º do artigo 1º desta lei, no prazo máximo de 180 dias a contar do seu registro na ANS. Parágrafo 3º. As operadoras privadas de assistência à saúde poderão voluntariamente requerer autorização para encerramento de suas atividades, observando os seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS. Alínea A. Comprovação da transferência da carteira sem prejuízo para o consumidor, ou a inexistência de beneficiários sob sua responsabilidade. Alínea B. Garantia da continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento. Alínea C. Comprovação da quitação de suas obrigações com os prestadores de serviço no âmbito da operação de planos privados de assistência à saúde. Alínea D. Informação prévia à ANS, aos beneficiários e aos prestadores de serviço contratados, credenciados ou referenciados, na forma e nos prazos a serem definidos pela ANS. Artigo 9º. Após decorridos 120 dias de vigência desta lei, para as operadoras, e 240 dias, para as administradoras de planos de assistência à saúde, e até que sejam definidas pela ANS, as normas gerais de registro, as pessoas jurídicas que operam os produtos de que tratam o inciso I e o parágrafo 1º do artigo 1º desta lei, e observado o que dispõe o artigo 19, só poderão comercializar estes produtos se: Inciso 1º. As operadoras e administradoras estiverem provisoriamente cadastradas na ANS, Inciso 2º. Os produtos a serem comercializados estiverem registrados na ANS. Parágrafo 1º. O descumprimento das formalidades previstas neste artigo, além de configurar infração, constitui agravante na aplicação de penalidades por infração das demais normas previstas nesta lei. Parágrafo 2º. A ANS poderá solicitar informações, determinar alterações e promover a suspensão do todo ou de parte das condições dos planos apresentados. Parágrafo 3º. A autorização de comercialização será cancelada caso a operadora não comercialize os planos ou os produtos de que tratam o inciso I e o parágrafo 1º do artigo 1º desta lei, no prazo máximo de 180 dias a contar do seu registro na ANS. Parágrafo 4º. A ANS poderá determinar a suspensão temporária da comercialização de plano ou produto caso identifique qualquer irregularidade contratual, econômico-financeira ou assistencial. Artigo 10. É instituído o Plano Referência de Assistência à Saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria,
centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no artigo 12 desta lei, exceto: Inciso 1º. Tratamento clínico ou cirúrgico experimental. Inciso 2º. Procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim. Inciso 3º. Inseminação artificial. Inciso 4º. Tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética. Inciso 5º. Fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados. Inciso 6º. Fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas C do inciso I e G do inciso 2 do artigo 12. Inciso 7º. Fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico. Inciso 8º. Revogado. Inciso 9º. Tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes. Inciso 10. Casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade competente. Parágrafo 1º. As exceções constantes dos incisos deste artigo serão objeto de regulamentação pela ANS. Parágrafo 2º. As pessoas jurídicas que comercializam produtos de que tratam o inciso I e o parágrafo 1º do artigo 1º desta lei oferecerão, obrigatoriamente, a partir de 3 de dezembro de 1999, o plano referência de que trata este artigo a todos os seus atuais e futuros consumidores. Parágrafo 3º. Excluem-se da obrigatoriedade a que se refere o parágrafo 2º deste artigo as pessoas jurídicas que mantêm sistemas de assistência à saúde pela modalidade de autogestão e as pessoas jurídicas que operem exclusivamente planos odontológicos. Parágrafo 4º. A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será definida por normas editadas pela ANS. Artigo 10-A. Cabe às operadoras definidas nos incisos I e 2 do parágrafo 1º do artigo 1º desta lei, por meio de sua rede de unidades conveniadas, prestar serviço de cirurgia plástica reconstrutiva de mama, utilizando-se de todos os meios e técnicas necessárias, para o tratamento de mutilação decorrente de utilização de técnica de tratamento de câncer. Artigo 10-B. Cabe às operadoras dos produtos de que tratam o inciso I e o parágrafo 1º do artigo 1º, por meio de rede própria, credenciada, contratada ou referenciada, ou mediante reembolso, fornecer bolsas de colostomia, ileostomia e urostomia, sonda vesical de demora e coletor de urina com conector, para uso hospitalar, ambulatorial ou domiciliar, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade. Artigo 11. É vedada a exclusão de coberturas doenças e lesões preexistentes à data de contratação dos produtos de que tratam o inciso I e o parágrafo 1º do artigo 1º desta lei após 24 meses de vigência do aludido instrumento contratual, cabendo à respectiva operadora o ônus da prova e da demonstração do conhecimento prévio do consumidor ou beneficiário. Parágrafo único. É vedada a suspensão da assistência à saúde do consumidor ou beneficiário, titular ou dependente, até a prova de que trata o caput, na forma da regulamentação a ser editada pela ANS. Artigo 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o parágrafo 1º do artigo 1º desta lei, nas segmentações previstas nos incisos E e 4 deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano referência de que trata o artigo 10, segundo as seguintes exigências mínimas. Inciso 1º.
quando incluir atendimento ambulatorial. A linha A. Cobertura de consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina. A linha B. Cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente. A linha C. Cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes. Inciso 2º. Quando incluir internação hospitalar. A linha A. Cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, admitindo-se a exclusão dos procedimentos obstétricos. A linha B. Cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou similar, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, a critério do médico assistente. A linha C. Cobertura de despesas referentes a honorários médicos, serviços gerais de enfermagem e alimentação. A linha D. Cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar. A linha E. Cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados, assim como da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar, dentro dos limites de abrangência geográfica previstos no contrato, em território brasileiro, é. A linha F. Cobertura de despesas de acompanhante, no caso de pacientes menores de 18 anos. A linha G. Cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar. Inciso 3º. Quando incluir atendimento obstétrico. A linha A. Cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor, ou de seu dependente, durante os primeiros a 30 dias após o parto. A linha B. Inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor, como dependente, isento do cumprimento dos períodos de carência, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de 30 dias do nascimento ou da adoção. Inciso 4º. Quando incluir atendimento odontológico. A linha A. Cobertura de consultas e exames auxiliares ou complementares, solicitados pelo odontólogo assistente. A linha B. Cobertura de procedimentos preventivos, de dentística e endodontia. A linha C. Cobertura de cirurgias orais menores, assim consideradas as realizadas em ambiente ambulatorial e sem anestesia geral. Inciso 5º. Quando fixar períodos de carência. A linha A. Prazo máximo de 300 dias para partos a termo. A linha B. Prazo máximo de 180 dias para os demais casos. A linha C. Prazo máximo de 24 horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Inciso 6º. Reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o parágrafo 1º do artigo 1º desta lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados,
credenciados ou referenciados pelas operadoras, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de 30 dias após a entrega da documentação adequada. Inciso 7º. Inscrição de filho adotivo, menor de 12 anos de idade, aproveitando os períodos de carência já cumpridos pelo consumidor adotante. Parágrafo 1º. Após 120 dias da vigência desta lei, fica proibido o oferecimento de produtos de que tratam o inciso I e o parágrafo 1º do artigo 1º desta lei fora das segmentações de que trata este artigo, observadas suas respectivas condições de abrangência e contratação. Parágrafo 2º. A partir de 3 de dezembro de 1999, da documentação relativa à contratação de produtos de que tratam o inciso I e o parágrafo 1º do artigo 1º desta lei, nas segmentações de que trata este artigo, deverá constar declaração em separado do consumidor, de que tem conhecimento da existência e disponibilidade do plano referência, e de que este lhe foi oferecido. Parágrafo 3º. Revogado. Parágrafo 4º. As coberturas a que se referem as alíneas C do inciso I e G do inciso 2 deste artigo serão objeto de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, revisados periodicamente, ouvidas as sociedades médicas de especialistas da área, publicados pela ANS. Parágrafo 5º. O fornecimento previsto nas alíneas C do inciso I e G do inciso 2 deste artigo dar-se-á, por meio de rede própria, credenciada, contratada ou referenciada, diretamente ao paciente ou ao seu representante legal, podendo ser realizado de maneira fracionada por ciclo, observadas as normas estabelecidas pelos órgãos reguladores e de acordo com a prescrição médica. Artigo 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o parágrafo 1º do artigo 1º desta lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de 1 ano, sendo vedadas. Inciso 1º. A recontagem de carências. Inciso 2º. A suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não pagamento da mensalidade por períodos superior a 60 dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o 50º dia de inadimplência. Inciso 3º. A suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular. Artigo 14. Em razão da idade do consumidor, ou da condição de pessoa portadora de deficiência, ninguém pode ser impedido de participar de planos privados de assistência à saúde. Artigo 15. A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos de produtos de que tratam o inciso I e o parágrafo 1º do artigo 1º desta lei, em razão da idade do consumidor, somente poderá ocorrer caso estejam previstas no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajustes incidentes em cada uma delas, conforme normas expedidas pela ANS, ressalvado o disposto no artigo 35-E. Parágrafo único. É vedada a variação a que alude o caput para consumidores com mais de 60 anos de idade, que participarem dos produtos de que tratam o inciso I e o parágrafo 1º do artigo 1º, ou sucessores, há mais de 10 anos. Artigo 16. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de que tratam o inciso I e o parágrafo 1º do artigo 1º desta lei devem constar dispositivos que indiquem com clareza. Inciso 1º. As condições de admissão. Inciso 2º. O início da vigência. Inciso 3º. Os períodos de carência para consultas, internações, procedimentos e exames. Inciso 4º.
as faixas etárias e os percentuais a que alude o caput do artigo 15. Inciso 5º. As condições de perda da qualidade de beneficiário. Inciso 6º. Os eventos cobertos e excluídos. Inciso 7º. O regime, ou tipo de contratação. Alínea A. Individual ou familiar. Alínea B. Coletivo empresarial, ou. Alínea C. Coletivo por adesão. Inciso 8º. A franquia, os limites financeiros ou o percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiário, contratualmente previstos nas despesas com assistência médica, hospitalar e odontológica. Inciso 9º. Os bônus, os descontos ou os agravamentos da contraprestação pecuniária. Inciso 10. A área geográfica de abrangência. Inciso 11. Os critérios de reajuste e revisão das contraprestações pecuniárias. Inciso 12. O número de registro na ANS. Parágrafo único. A todo consumidor titular de plano individual ou familiar será obrigatoriamente entregue, quando de sua inscrição, cópia do contrato, do regulamento ou das condições gerais dos produtos de que tratam o inciso I e o parágrafo 1º do artigo 1º, além de material explicativo que descreva, em linguagem simples e precisa, todas as suas características, direitos e obrigações. Artigo 17. A inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou credenciado dos produtos de que tratam o inciso I e o parágrafo 1º do artigo 1º desta lei implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos, permitindo-se sua substituição, desde que seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 dias de antecedência. Parágrafo 1º. É facultada a substituição de entidade hospitalar, a que se refere o caput deste artigo, desde que por outro equivalente mediante comunicação aos consumidores e à ANS com 30 dias de antecedência, ressalvados desse prazo mínimo os casos decorrentes de rescisão por fraude ou infração das normas sanitárias e fiscais em vigor. Parágrafo 2º. Na hipótese de a substituição do estabelecimento hospitalar a que se refere o parágrafo 1º ocorrer por vontade da operadora durante período de internação do consumidor, o estabelecimento obriga-se a manter a internação e a operadora, a pagar as despesas até a alta hospitalar, a critério médico, na forma do contrato. Parágrafo 3º. Excetuam-se do previsto no parágrafo 2º os casos de substituição do estabelecimento hospitalar por infração às normas sanitárias em vigor, durante período de internação, quando a operadora arcará com a responsabilidade pela transferência imediata para outro estabelecimento equivalente, garantindo a continuação da assistência, sem ônus adicional para o consumidor. Parágrafo 4º. Em caso de redimensionamento da rede hospitalar por redução, as empresas deverão solicitar à ANS autorização expressa para tanto, informando. Inciso 1º. Nome da entidade a ser excluída. Inciso 2º. Capacidade operacional a ser reduzida com a exclusão. Inciso 3º. Impacto sobre a massa assistida, a partir de parâmetros definidos pela ANS, correlacionando a necessidade de leitos e a capacidade operacional restante, Inciso 4º. Justificativa para a decisão, observando a obrigatoriedade de manter cobertura com padrões de qualidade equivalente e sem ônus adicional para o consumidor. Artigo 17-A. As condições de prestação de serviços de atenção à saúde no âmbito dos planos privados de assistência à saúde por pessoas físicas ou jurídicas, independentemente de sua qualificação como contratadas, referenciadas ou credenciadas, serão reguladas por contrato escrito, estipulado entre a operadora do plano e o prestador de serviço.
Parágrafo 1º. São alcançados pelas disposições do caput os profissionais de saúde em prática liberal privada, na qualidade de pessoa física, e os estabelecimentos de saúde, na qualidade de pessoa jurídica, que prestem ou venham a prestar os serviços de assistência à saúde a que aludem os artigos 1º e 35-F desta lei, no âmbito de planos privados de assistência à saúde. Parágrafo 2º. O contrato de que trata o caput deve estabelecer com clareza as condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam direitos, obrigações e responsabilidades das partes, incluídas, obrigatoriamente, as que determinem. Inciso 1º. O objeto e a natureza do contrato, com descrição de todos os serviços contratados. Inciso 2º. A definição dos valores dos serviços contratados, dos critérios, da forma e da periodicidade do seu reajuste e dos prazos e procedimentos para faturamento e pagamento dos serviços prestados. Inciso 3º. A identificação dos atos, eventos e procedimentos médico-assistenciais que necessitem de autorização administrativa da operadora. Inciso 4º. A vigência do contrato e os critérios e procedimentos para prorrogação, renovação e rescisão. Inciso 5º. As penalidades pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas. Parágrafo 3º. A periodicidade do reajuste de que trata o inciso 2 do parágrafo 2º deste artigo será anual e realizada no prazo improrrogável de 90 dias, contado do início de cada ano calendário. Parágrafo 4º. Na hipótese de vencido o prazo previsto no parágrafo 3º deste artigo, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, quando for o caso, definirá o índice de reajuste. Parágrafo 5º. A ANS poderá constituir, na forma da legislação vigente, Câmara Técnica com representação proporcional das partes envolvidas para o adequado cumprimento desta lei. Parágrafo 6º. A ANS publicará normas regulamentares sobre o disposto neste artigo. Artigo 18. A aceitação, por parte de qualquer prestador de serviço ou profissional de saúde, da condição de contratado, referenciado, credenciado ou cooperado de uma operadora de produtos de que tratam o inciso I e o parágrafo 1º do artigo 1º desta lei implica as seguintes obrigações e direitos. Inciso 1º. O consumidor de determinada operadora, em nenhuma hipótese e sob nenhum pretexto ou alegação, pode ser discriminado ou atendido de forma distinta daquela dispensada aos clientes vinculados a outra operadora ou plano. Inciso 2º. A marcação de consultas, exames e quaisquer outros procedimentos deve ser feita de forma a atender às necessidades dos consumidores, privilegiando os casos de emergência e urgência, assim como as pessoas com mais de 65 anos de idade, as gestantes, lactentes e crianças até 5 anos. Inciso 3º. A manutenção de relacionamento de contratação, credenciamento ou referenciamento com número ilimitado de operadoras, sendo expressamente vedado às operadoras, independente de sua natureza jurídica constitutiva, impor contratos de exclusividade ou de restrição à atividade profissional. Parágrafo único. A partir de 3 de dezembro de 1999, os prestadores de serviço ou profissionais de saúde não poderão manter contrato, credenciamento ou referenciamento com operadoras que não tiverem registros para funcionamento e comercialização conforme previsto nesta lei, sob pena de responsabilidade por atividade irregular. Artigo 19. Para requerer autorização definitiva de funcionamento, as pessoas jurídicas que já atuavam como operadoras ou administradoras dos produtos de que tratam o inciso I e o parágrafo 1º do artigo 1º desta lei, terão prazo de 180 dias, a partir da publicação da regulamentação específica pela ANS. Parágrafo 1º. Até que sejam expedidas as normas de registro, serão mantidos registros provisórios das pessoas jurídicas e dos produtos da ANS,
com a finalidade de autorizar a comercialização ou operação dos produtos a que alude o caput, a partir de 2 de janeiro de 1999. Parágrafo 2º. Para o registro provisório, as operadoras ou administradoras dos produtos a que alude o caput deverão apresentar à ANS as informações requeridas e os seguintes documentos, independentemente de outros que venham a ser exigidos. Inciso 1º. Registro do instrumento de constituição da pessoa jurídica. Inciso 2º. Nome fantasia. Inciso 3º. CNPJ. Inciso 4º. Endereço. Inciso 5º. Telefone, fax e e-mail, Inciso 6º. Principais dirigentes da pessoa jurídica e nome dos cargos que ocupam. Parágrafo 3º. Para registro provisório dos produtos a serem comercializados, deverão ser apresentados à ANS os seguintes dados. Inciso 1º. Razão social da operadora ou da administradora. Inciso 2º. CNPJ da operadora ou da administradora. Inciso 3º. Nome do produto. Inciso 4º. Segmentação da assistência, ambulatorial, hospitalar com obstetrícia, hospitalar sem obstetrícia, odontológica e referência. Inciso 5º. Tipo de contratação, individual/familiar, coletivo empresarial e coletivo por adesão. Inciso 6º. Âmbito geográfico de cobertura. Inciso 7º. Faixas etárias e respectivos preços. Inciso 8º. Rede hospitalar própria por município, para segmentações hospitalar e referência. Inciso 9º. Rede hospitalar contratada ou referenciada por município, para segmentações hospitalar e referência. Inciso 10. Outros documentos e informações que venham a ser solicitados pela ANS. Parágrafo 4º. Os procedimentos administrativos para registro provisório dos produtos serão tratados em norma específica da ANS. Parágrafo 5º. Independentemente do cumprimento, por parte da operadora, das formalidades do registro provisório, ou da conformidade dos textos das condições gerais ou dos instrumentos contratuais, ficam garantidos, a todos os usuários de produtos a que alude o caput, contratados a partir de 2 de janeiro de 1999, todos os benefícios de acesso e cobertura previstos nesta lei e em seus regulamentos, para cada segmentação definida no artigo 12. Parágrafo 6º. O não cumprimento do disposto neste artigo implica o pagamento de multa diária no valor de R$ 10.000 aplicada às operadoras dos produtos de que tratam o inciso I e o parágrafo 1º do artigo 1º. Parágrafo 7º. As pessoas jurídicas que forem iniciar a operação de comercialização de planos privados de assistência à saúde, a partir de 8 de dezembro de 1998, estão sujeitas aos registros de que trata o parágrafo 1º deste artigo. Artigo 20. As operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o parágrafo 1º do artigo 1º desta lei são obrigadas a fornecer, periodicamente, à ANS todas as informações e estatísticas relativas às suas atividades, incluídas as de natureza cadastral, especialmente aquelas que permitam a identificação dos consumidores e de seus dependentes, incluindo seus nomes, inscrições no cadastro de pessoas físicas dos titulares e municípios onde residem, para fins do disposto no artigo 32. Parágrafo 1º. Os agentes, especialmente designados pela ANS, para o exercício das atividades de fiscalização e nos limites por ela estabelecidos, têm livre acesso às operadoras, podendo requisitar e apreender processos, contratos, manuais de rotina operacional e demais documentos,
relativos aos produtos de que trata o inciso I e o parágrafo 1º do artigo 1º desta lei. Parágrafo 2º. Caracteriza-se como embaraço à fiscalização, sujeito às penas previstas na lei, a imposição de qualquer dificuldade à consecução dos objetivos da fiscalização, de que trata o parágrafo 1º deste artigo. Artigo 21. É vedado às operadoras de planos privados de assistência à saúde realizar quaisquer operações financeiras. Inciso 1º. Com seus diretores e membros dos conselhos administrativos, consultivos, fiscais ou assemelhados, bem como com os respectivos cônjuges e parentes até o 2º grau, inclusive. Inciso 2º. Com empresa de que participem as pessoas a que se refere o inciso 1º, desde que estas sejam, em conjunto ou isoladamente, consideradas como controladoras da empresa. Artigo 22. As operadoras de planos privados de assistência à saúde submeterão suas contas a auditores independentes, registrados no respectivo Conselho Regional de Contabilidade e na Comissão de Valores Mobiliários, CVM, publicando, anualmente, o parecer respectivo, juntamente com as demonstrações financeiras determinadas pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Parágrafo 1º. A auditória independente também poderá ser exigida quanto aos cálculos atuariais, elaborados segundo diretrizes gerais definidas pelo Consul. Parágrafo 2º. As operadoras com número de beneficiários inferior a 20.000 usuários ficam dispensadas da publicação do parecer do auditor e das demonstrações financeiras, devendo, a ANS, dar-lhes publicidade. Artigo 23. As operadoras de planos privados de assistência à saúde não podem requerer concordata e não estão sujeitas à falência ou insolvência civil, mas estão somente ao regime de liquidação extrajudicial. Parágrafo 1º. As operadoras sujeitar-se-ão ao regime de falência ou insolvência civil quando, no curso da liquidação extrajudicial, forem verificadas uma das seguintes hipóteses. Inciso 1º. O ativo da massa liquidanda não for suficiente para o pagamento de pelo menos a metade dos créditos quirografários. Inciso 2º. O ativo realizável da massa liquidanda não for suficiente, sequer, para o pagamento das despesas administrativas e operacionais inerentes ao regular processamento da liquidação extrajudicial, ou. Inciso 3º. Nas hipóteses de fundados indícios de condutas previstas nos artigos 186 a 189 do Decreto-Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945. Parágrafo 2º. Para efeito desta lei, define-se ativo realizável como sendo todo ativo que possa ser convertido em moeda corrente em prazo compatível para o pagamento das despesas administrativas e operacionais da massa liquidanda. Parágrafo 3º. À vista do relatório do liquidante extrajudicial, e em se verificando qualquer uma das hipóteses previstas nos inciso 1º, 2 ou 3 do parágrafo 1º deste artigo, a ANS poderá autorizá-lo a requerer a falência ou insolvência civil da operadora. Parágrafo 4º. A distribuição do requerimento produzirá imediatamente os seguintes efeitos. Inciso 1º. A manutenção da suspensão dos prazos judiciais em relação à massa liquidanda. Inciso 2º. A suspensão dos procedimentos administrativos de liquidação extrajudicial, salvo os relativos à guarda e à proteção dos bens imóveis da massa. Inciso 3º. A manutenção da indisponibilidade dos bens dos administradores, gerentes, conselheiros e assemelhados, até posterior determinação judicial, é. Inciso 4º. Prevenção do juízo que emitir o primeiro despacho em relação ao pedido de conversão do regime. Parágrafo 5º. A ANS, no caso previsto no inciso 2 do parágrafo 1º deste artigo, poderá,
no período compreendido entre a distribuição do requerimento e a decretação da falência ou insolvência civil, apoiar a proteção dos bens móveis e imóveis da massa liquidanda. Parágrafo 6º. O liquidante enviará ao juízo prevento o rol das ações judiciais em curso cujo andamento ficará suspenso até que o juiz competente nomeie o síndico da massa falida ou o liquidante da massa insolvente. Artigo 24. Sempre que detectadas nas operadoras sujeitas à disciplina desta lei a insuficiência das garantias do equilíbrio financeiro, anormalidades econômico-financeiras ou administrativas graves que coloquem em risco a continuidade ou a qualidade do atendimento à saúde, a ANS poderá determinar a alienação da carteira, o regime de direção fiscal ou técnica, por prazo não superior a 365 dias, ou a liquidação extrajudicial, conforme a gravidade do caso. Parágrafo 1º. O descumprimento das determinações do diretor fiscal ou técnico, e do liquidante, por dirigentes, administradores, conselheiros ou empregados da operadora de planos privados de assistência à saúde acarretará o imediato afastamento do infrator, por decisão da ANS, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, assegurado o direito ao contraditório, sem que isto implique efeito suspensivo da decisão administrativa que determinou o afastamento. Parágrafo 2º. A ANS, ex officio ou por recomendação do diretor técnico ou fiscal ou do liquidante, poderá, em ato administrativo devidamente motivado, determinar o afastamento dos diretores, administradores, gerentes e membros do Conselho Fiscal da operadora sob regime de direção ou em liquidação. Parágrafo 3º. No prazo que lhe for designado, o diretor fiscal ou técnico procederá à análise da organização administrativa e da situação econômico-financeira da operadora, bem assim da qualidade do atendimento aos consumidores, e proporá à ANS as medidas cabíveis. Parágrafo 4º. O diretor fiscal ou técnico poderá propor a transformação do regime de direção em liquidação extrajudicial. Parágrafo 5º. A ANS promoverá, no prazo máximo de 90 dias, a alienação da carteira das operadoras de planos privados de assistência à saúde, no caso de não surtirem efeito as medidas por ela determinadas para sanar as irregularidades ou nas situações que impliquem risco para os consumidores participantes da carteira. Artigo 24-A. Os administradores das operadoras de planos privados de assistência à saúde em regime de direção fiscal ou liquidação extrajudicial, independentemente da natureza jurídica da operadora, ficarão com todos os seus bens indisponíveis, não podendo, por qualquer forma, direta ou indireta, aliená-los ou onerá-los, até a apuração e liquidação final de suas responsabilidades. Parágrafo 1º. A indisponibilidade prevista neste artigo decorre do ato ao que decretar a direção fiscal ou a liquidação extrajudicial e atinge a todos aqueles que tenham estado no exercício das funções nos 12 meses anteriores ao mesmo ato. Parágrafo 2º. Na hipótese de regime de direção fiscal, a indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo poderá não alcançar os bens dos administradores, por deliberação expressa da diretoria colegiada da ANS. Parágrafo 3º. A ANS, ex officio ou por recomendação do diretor fiscal ou do liquidante, poderá estender a indisponibilidade prevista neste artigo. Inciso 1º. Aos bens de gerentes, conselheiros e aos de todos aqueles que tenham concorrido, no período previsto no parágrafo 1º, para decretação da direção fiscal ou da liquidação extrajudicial. Inciso 2º. Aos bens adquiridos, a qualquer título, por terceiros, no período previsto no parágrafo 1º, das pessoas referidas no inciso 1º, desde que configurada fraude na transferência. Parágrafo 4º. Não se incluem nas disposições deste artigo os bens considerados inalienáveis ou empenhoráveis pela legislação em vigor. Parágrafo 5º. A indisponibilidade também não alcança os bens objeto de contrato de alienação, de promessa de compra e venda, de cessão ou promessa de cessão de direitos,
desde que os respectivos instrumentos tenham sido levados ao competente registro público, anteriormente à data da decretação da direção fiscal ou da liquidação extrajudicial. Parágrafo 6º. Os administradores das operadoras de planos privados de assistência à saúde respondem solidariamente pelas obrigações por eles assumidas durante sua gestão até o montante dos prejuízos causados, independentemente do nexo de causalidade. Artigo 24b. A diretoria colegiada definirá as atribuições e competências do diretor técnico, diretor fiscal e do responsável pela alienação de carteira, podendo ampliá-las, se necessário. Artigo 24c. Os créditos decorrentes da prestação de serviços de assistência privada à saúde preferem a todos os demais, exceto os de natureza trabalhista e tributários. Artigo 24d. Aplica-se a liquidação extrajudicial das operadoras de planos privados de assistência à saúde e ao disposto nos artigos 24A e 35I, no que couber com os preceitos desta lei, o disposto na Lei nº 6.024, de 13 de março de 1974, no Decreto-Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945, no Decreto-Lei nº 41, de 18 de novembro de 1966, e no Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966, conforme o que dispuserá a ANS. Artigo 25. As infrações dos dispositivos desta lei e de seus regulamentos, bem como aos dispositivos dos contratos firmados, a qualquer tempo, entre operadoras e usuários de planos privados de assistência à saúde, sujeitam a operadora dos produtos de que tratam o inciso I e o parágrafo 1º do artigo 1º desta lei, seus administradores, membros de conselhos administrativos, deliberativos, consultivos, fiscais e assemelhados às seguintes penalidades, sem prejuízo de outras estabelecidas na legislação vigente. Inciso 1º. Advertência. Inciso 2º. Multa pecuniária. Inciso 3º. Suspensão do exercício do cargo. Inciso 4º. Inabilitação temporária para exercício de cargos em operadoras de planos de assistência à saúde. Inciso 5º. Inabilitação permanente para exercício de cargos de direção ou em conselhos das operadoras a que se refere esta lei, bem como em entidades de previdência privada, sociedades seguradoras, corretoras de seguros e instituições financeiras. Inciso 6º. Cancelamento da autorização de funcionamento e alienação da carteira da operadora. Artigo 26. Os administradores e membros dos conselhos administrativos, deliberativos, consultivos, fiscais e assemelhados das operadoras de que trata esta lei respondem solidariamente pelos prejuízos causados a terceiros, inclusive aos acionistas, cotistas, cooperados e consumidores de planos privados de assistência à saúde, conforme o caso, em consequência do descumprimento de leis, normas e instruções referentes às operações previstas na legislação e, em especial, pela falta de constituição e cobertura das garantias obrigatórias. Artigo 27. A multa de que trata o artigo 25 será fixada e aplicada pela ANS no âmbito de suas atribuições, com valor não inferior a R$ 5.000 e não superior a R$ 1.000.000 de acordo com o porte econômico da operadora ou prestadora de serviço e a gravidade da infração, ressalvado o disposto no parágrafo 6º do artigo 19. Artigo 28. Revogado. Artigo 29. As infrações serão apuradas mediante processo administrativo que tenha por base o auto de infração, a representação ou a denúncia positiva dos fatos irregulares, cabendo à ANS dispor sobre normas para instauração, recursos e seus efeitos, instâncias e prazos. Parágrafo 1º. O processo administrativo, antes de aplicada a penalidade, poderá, a título excepcional, ser suspenso, pela ANS,
Se a operadora ou prestadora de serviço assinar termo de compromisso de ajuste de conduta, perante a diretoria colegiada, que terá eficácia de título executivo extrajudicial, obrigando-se a: Inciso 1º. Cessar a prática de atividades ou atos objetos da apuração, Inciso 2º. Corrigir as irregularidades, inclusive indenizando os prejuízos delas decorrentes. Parágrafo 2º. O termo de compromisso de ajuste de conduta conterá, necessariamente, as seguintes cláusulas. Inciso 1º. Obrigações do compromissário de fazer cessar a prática objeto da apuração, no prazo estabelecido. Inciso 2º. Valor da multa a ser imposta no caso de descumprimento, não inferior a R$ 5.000 e não superior a R$ 1.000.000 de acordo com o porte econômico da operadora ou da prestadora de serviço. Parágrafo 3º. A assinatura do termo de compromisso de ajuste de conduta não importa a confissão do compromissário quanto à matéria de fato, nem reconhecimento de ilicitude da conduta em apuração. Parágrafo 4º. O descumprimento do termo de compromisso de ajuste de conduta, sem prejuízo da aplicação da multa a que se refere o inciso 2 do parágrafo 2º, acarreta a revogação da suspensão do processo. Parágrafo 5º. Cumpridas as obrigações assumidas no termo de compromisso de ajuste de conduta, será extinto o processo. Parágrafo 6º. Suspende-se a prescrição durante a vigência do termo de compromisso de ajuste de conduta. Parágrafo 7º. Não poderá ser firmado o termo de compromisso de ajuste de conduta quando tiver havido descumprimento de outro termo de compromisso de ajuste de conduta nos termos desta lei, dentro do prazo de 2 anos. Parágrafo 8º. O termo de compromisso de ajuste de conduta deverá ser publicado no Diário Oficial da União. Parágrafo 9º. A ANS regulamentará a aplicação do disposto nos parágrafos 1º a 7º deste artigo. Artigo 29-A. A ANS poderá celebrar com as operadoras termo de compromisso, quando houver interesse na implementação de práticas que consistam em vantagens para os consumidores, com vistas a assegurar a manutenção da qualidade dos serviços de assistência à saúde. Parágrafo 1º. O termo de compromisso referido no caput não poderá implicar restrição de direitos do usuário. Parágrafo 2º. Na definição do termo de que trata este artigo serão considerados os critérios de aferição e controle da qualidade dos serviços a serem oferecidos pelas operadoras. Parágrafo 3º. O descumprimento injustificado do termo de compromisso poderá importar na aplicação da penalidade de multa a que se refere o inciso 2º, parágrafo 2º, do artigo 29 desta lei. Artigo 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o parágrafo 1º do artigo 1º desta lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. Parágrafo 1º. O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de 1/3 do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o parágrafo 1º do artigo 1º, os sucessores, com um mínimo assegurado de 6 meses e um máximo de 24 meses. Parágrafo 2º. A manutenção de que trata este artigo é extensiva, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho. Parágrafo 3º. Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo. Parágrafo 4º. O direito assegurado neste artigo não exclui vantagens obtidas pelos empregados decorrentes de negociações coletivas de trabalho.
Parágrafo 5º. A condição prevista no caput deste artigo deixará de existir quando da admissão do consumidor titular em novo emprego. Parágrafo 6º. Nos planos coletivos custeados integralmente pela empresa, não é considerada contribuição a coparticipação do consumidor, única e exclusivamente, em procedimentos, como fator de moderação, na utilização dos serviços de assistência médica ou hospitalar. Artigo 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o parágrafo 1º do artigo 1º desta lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de 10 anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. Parágrafo 1º. Ao aposentado que contribuir para planos coletivos de assistência à saúde por período inferior ao estabelecido no caput é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, à razão de 1 ano para cada ano de contribuição, desde que assuma o pagamento integral do mesmo. Parágrafo 2º. Para o gozo do direito assegurado neste artigo, observar-se-ão as mesmas condições estabelecidas nos parágrafos 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do artigo 30. Parágrafo 3º. Para o gozo do direito assegurado neste artigo, observar-se-ão as mesmas condições estabelecidas nos parágrafos 2º e 4º do artigo 30. Artigo 32. Serão ressarcidos pelas operadoras dos produtos de que tratam o inciso I e o parágrafo 1º do artigo 1º desta lei, de acordo com normas a serem definidas pela ANS, os serviços de atendimento à saúde previstos nos respectivos contratos, prestados a seus consumidores e respectivos dependentes, em instituições públicas ou privadas, conveniadas ou contratadas, integrantes do Sistema Único de Saúde, SUS. Parágrafo 1º. O ressarcimento será efetuado pelas operadoras ao SUS com base em regra de valoração aprovada e divulgada pela ANS, mediante crédito ao Fundo Nacional de Saúde, FNS. Parágrafo 2º. Para a efetivação do ressarcimento, a ANS disponibilizará às operadoras a discriminação dos procedimentos realizados para cada consumidor. Parágrafo 3º. A operadora efetuará o ressarcimento até 15º dia da data de recebimento da notificação de cobrança feita pela ANS. Parágrafo 4º. O ressarcimento não efetuado no prazo previsto no parágrafo 3º será cobrado com os seguintes acréscimos. Inciso 1º. Juros de mora contados do mês seguinte ao do vencimento, à razão de 1% ou mês ou fração. Inciso 2º. Multa de mora de 10%. Parágrafo 5º. Os valores não recolhidos no prazo previsto no parágrafo 3º serão inscritos em dívida ativa da ANS, a qual compete a cobrança judicial dos respectivos créditos. Parágrafo 6º. O produto da arrecadação dos juros e da multa de mora serão revertidos ao Fundo Nacional de Saúde. Parágrafo 7º. A ANS disciplinará o processo de glosa ou impugnação dos procedimentos encaminhados, conforme previsto no parágrafo 2º deste artigo, cabendo-lhe, inclusive, estabelecer procedimentos para a cobrança dos valores a serem ressarcidos. Parágrafo 8º. Os valores a serem ressarcidos não serão inferiores aos praticados pelo SUS e nem superiores aos praticados pelas operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o parágrafo 1º do artigo 1º desta lei. Parágrafo 9º. Os valores a que se referem os parágrafos 3º e 6º deste artigo não serão computados para fins de aplicação dos recursos mínimos nas ações e serviços públicos de saúde nos termos da Constituição Federal. Artigo 33. Havendo indisponibilidade de leito hospitalar nos estabelecimentos próprios ou credenciados pelo plano, é garantido ao consumidor o acesso à acomodação, em nível superior, sem ônus adicional.
Artigo 34. As pessoas jurídicas que executam outras atividades além das abrangidas por esta lei deverão, na forma e no prazo definidos pela ANS, constituir pessoas jurídicas independentes, com ou sem fins lucrativos, especificamente para operar planos privados de assistência à saúde, na forma da legislação em vigor e em especial desta lei e de seus regulamentos. Parágrafo 1º. O disposto no caput não se aplica às entidades de autogestão constituídas sob a forma de fundação, de sindicato ou de associação que, na data da publicação desta lei, já exerciam outras atividades em conjunto com as relacionadas à assistência à saúde, nos termos dos pertinentes estatutos sociais. Parágrafo 2º. As entidades de que trata o parágrafo 1º poderão, desde que a hipótese de segregação da finalidade estatutária esteja prevista ou seja assegurada pelo órgão interno competente, constituir filial ao departamento com o número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sequencial ao da pessoa jurídica principal. Parágrafo 3º. As entidades de que trata o parágrafo 1º que optarem por proceder de acordo com o previsto no parágrafo 2º assegurarão condições para sua adequada segregação patrimonial, administrativa, financeira e contábil. Artigo 35. Aplicam-se as disposições desta lei a todos os contratos celebrados a partir de sua vigência, assegurada aos consumidores com contratos anteriores, bem como aqueles com contratos celebrados entre 2 de setembro de 1998 e 1º de janeiro de 1999, a possibilidade de optar pela adaptação ao sistema previsto nesta lei. Parágrafo 1º. Sem prejuízo do disposto no artigo 35-I, a adaptação dos contratos de que trata este artigo deverá ser formalizada em termo próprio, assinado pelos contratantes, de acordo com as normas a serem definidas pela ANS. Parágrafo 2º. Quando a adaptação dos contratos incluir aumento de contraprestação pecuniária, a composição da base de cálculo deverá ficar restrita aos itens correspondentes ao aumento de cobertura, e ficará disponível para verificação pela ANS, que poderá determinar sua alteração quando o novo valor não estiver devidamente justificado. Parágrafo 3º. A adaptação dos contratos não implica a nova contagem dos períodos de carência e dos prazos de aquisição dos benefícios previstos nos artigos 30 e 31 desta lei, observados, quanto aos últimos, os limites de cobertura previstos no contrato original. Parágrafo 4º. Nenhum contrato poderá ser adaptado por decisão unilateral da empresa operadora. Parágrafo 5º. A manutenção dos contratos originais pelos consumidores não optantes tem caráter personalíssimo, devendo ser garantida somente ao titular e a seus dependentes já inscritos, permitida a inclusão apenas de novo cônjuge e filhos, e vedada a transferência da sua titularidade, sob qualquer pretexto, a terceiros. Parágrafo 6º. Os produtos de que tratam o inciso I e o parágrafo 1º do artigo 1º desta lei, contratados até 1º de janeiro de 1999, deverão permanecer em operação, por tempo indeterminado, apenas para os consumidores que não optarem pela adaptação às novas regras, sendo considerados extintos para fim de comercialização. Parágrafo 7º. As pessoas jurídicas contratantes de planos coletivos, não optantes pela adaptação prevista neste artigo, fica assegurada a manutenção dos contratos originais, nas coberturas assistenciais neles pactuadas. Parágrafo 8º. A ANS definirá em norma própria os procedimentos formais que deverão ser adotados pelas empresas para a datação dos contratos de que trata. Artigo 35-A. Fica criado o Conselho de Saúde Suplementar. CONSU, órgão colegiado integrante da estrutura regimental do Ministério da Saúde, com competência para: Inciso 1º. Estabelecer e supervisionar a execução de políticas e diretrizes gerais do setor de saúde suplementar. Inciso 2º. Aprovar o contrato de gestão da ANS.
Inciso terceiro. Supervisionar e acompanhar as ações e o funcionamento da ANS. Inciso quarto. Fixar diretrizes gerais para implementação no setor de saúde suplementar sobre a linha A. Aspectos econômico-financeiros. A linha B. Normas de contabilidade, atuariais e estatísticas. A linha C. Parâmetros quanto ao capital e ao patrimônio líquido mínimos, bem assim quanto às formas de sua subscrição e realização quando se tratar de sociedade anônima. A linha D. Critérios de constituição de garantias de manutenção do equilíbrio econômico e financeiro, consistentes em bens, móveis ou imóveis, ou fundos especiais ou seguros garantidores. A linha E. Criação de fundo, contratação de seguro garantidor ou outros instrumentos que julgar adequados, com o objetivo de proteger o consumidor de planos privados de assistência à saúde em caso de insolvência de empresas operadoras. Inciso 5º. Deliberar sobre a criação de câmaras técnicas, de caráter consultivo, de forma a subsidiar suas decisões. Parágrafo único. A ANS fixará as normas sobre as matérias previstas no inciso 4 deste artigo, devendo adequá-las, se necessário, quando houver diretrizes gerais estabelecidas pelo Consul. Artigo 35-B. O Consul será integrado pelos seguintes ministros de Estado. Inciso 1º. Chefe da Casa Civil da Presidência da República, na qualidade de presidente. Inciso 2º. Da Saúde. Inciso 3º. Da Fazenda. Inciso 4º. Da Justiça, Inciso 5º. Do Planejamento, Orçamento e Gestão. Parágrafo 1º. O Conselho deliberará mediante resoluções, por maioria de votos, cabendo ao presidente a prerrogativa de deliberar nos casos de urgência e relevante interesse, ad referendum dos demais membros. Parágrafo 2º. Quando deliberar ad referendum do Conselho, o presidente submeterá a decisão ao colegiado na primeira reunião que se seguir àquela deliberação. Parágrafo 3º. O presidente do Conselho poderá convidar ministros de Estado, bem assim outros representantes de órgãos públicos, para participar das reuniões, não lhes sendo permitido o direito de voto. Parágrafo 4º. O Conselho reunir-se-á, sempre que for convocado por seu presidente. Parágrafo 5º. O regimento interno do Consul será aprovado por decreto do Presidente da República. Parágrafo 6º. As atividades de apoio administrativo ao Consul serão prestadas pela ANS. Parágrafo 7º. O presidente da ANS participará, na qualidade de secretário, das reuniões do Consul. Artigo 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos. Inciso 1º. De emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. Inciso 2º. De urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. Inciso 3º. De planejamento familiar. Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares para o disposto neste artigo, observados os termos de adaptação previstos no artigo 35. Artigo 35-D. As multas a serem aplicadas pela ANS em decorrência da competência fiscalizadora e normativa estabelecida nesta lei e em seus regulamentos serão recolhidas à conta daquela agência, até o limite de R$ 1.000.000 por infração, ressalvado o disposto no parágrafo 6º do artigo 19 desta lei.
Artigo 35-E. A partir de 5 de junho de 1998, fica estabelecido para os contratos celebrados anteriormente a data de vigência desta lei que: Inciso 1º. Qualquer variação na contraprestação pecuniária para consumidores com mais de 60 anos de idade estará sujeita à autorização prévia da ANS. Inciso 2º. A alegação de doença ou lesão pré-existente estará sujeita à prévia regulamentação da matéria pela ANS. Inciso 3º. É vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato individual ou familiar de produtos de que tratam o inciso I e o parágrafo 1º do artigo 1º desta lei por parte da operadora, salvo o disposto no inciso 2 do parágrafo único do artigo 13 desta lei. Inciso 4º. É vedada a interrupção de internação hospitalar em leito clínico, cirúrgico ou em centro de terapia intensiva ou similar, salvo a critério do médico assistente. Parágrafo 1º. Os contratos anteriores à vigência desta lei, que estabeleçam reajuste por mudança de faixa etária com idade inicial em 60 anos ou mais, deverão ser adaptados, até 31 de outubro de 1999, para repactuação da cláusula de reajuste, observadas as seguintes disposições. Inciso 1º. A repactuação será garantida aos consumidores de que trata o parágrafo único do artigo 15, para as mudanças de faixa etária ocorridas após a vigência desta lei, e limitar-se-á a diluição da aplicação do reajuste anteriormente previsto, em reajustes parciais anuais, com a adoção de percentual fixo que, aplicado a cada ano, permita atingir o reajuste integral no início do último ano da faixa etária considerada. Inciso 2º. Para aplicação da fórmula de diluição, consideram-se de 10 anos as faixas etárias que tenham sido estipuladas sem limite superior. Inciso 3º. A nova cláusula, contendo a fórmula de aplicação do reajuste, deverá ser encaminhada aos consumidores, juntamente com o boleto ou título de cobrança, com a demonstração do valor originalmente contratado, do valor repactuado e do percentual de reajuste anual fixo, esclarecendo, ainda, que o seu pagamento formalizará esta repactuação. Inciso 4º. A cláusula original de reajuste deverá ter sido previamente submetida à ANS. Inciso 5º. Na falta de aprovação prévia, a operadora, para que possa aplicar reajuste por faixa etária a consumidores com 60 anos ou mais de idade e 10 anos ou mais de contrato, deverá submeter à ANS as condições contratuais acompanhadas de nota técnica, para, uma vez aprovada a cláusula e o percentual de reajuste, adotar a diluição prevista neste parágrafo. Parágrafo 2º. Nos contratos individuais de produtos de que tratam o inciso I e o parágrafo 1º do artigo 1º desta lei, independentemente da data de sua celebração, a aplicação de cláusula de reajuste das contraprestações pecuniárias dependerá de prévia aprovação da ANS. Parágrafo 3º. O disposto no artigo 35 desta lei aplica-se sem prejuízo do estabelecido neste artigo. Artigo 35-F. A assistência que alude ao artigo 1º desta lei compreende todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde, observados os termos desta lei e do contrato firmado entre as partes. Artigo 35-G. Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o parágrafo 1º do artigo 1º desta lei as disposições da Lei nº 8.078, de 1990. Artigo 35-H. Os expedientes que até esta data foram protocolizados na SUSE pelas operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o parágrafo 1º do artigo 1º desta lei e que forem encaminhados à ANS em consequência desta lei, deverão estar acompanhados de parecer conclusivo daquela autarquia. Artigo 35-I. Responderão subsidiariamente pelos direitos contratuais e legais dos consumidores,
prestadores de serviço e fornecedores, além dos débitos fiscais e trabalhistas, os bens pessoais dos diretores, administradores, gerentes e membros de conselhos da operadora de plano privado de assistência à saúde, independentemente da sua natureza jurídica. Artigo 35-J. O diretor técnico ou fiscal ou o liquidante são obrigados a manter sigilo relativo às informações da operadora às quais tiverem acesso em razão do exercício do encargo, sob pena de incorrer em improbidade administrativa, sem prejuízo das responsabilidades civis e penais. Artigo 35-L. Os bens garantidores das provisões técnicas, fundos e provisões deverão ser registrados na ANS e não poderão ser alienados, prometidos a alienar ou, de qualquer forma, gravados sem prévia e expressa autorização, sendo nulas, de pleno direito, as alienações realizadas ou os gravames constituídos com violação deste artigo. Parágrafo único. Quando a garantia recair em bem imóvel, será obrigatoriamente inscrita no competente cartório do Registro Geral de Imóveis, mediante requerimento firmado pela operadora de plano de assistência à saúde e pela ANS. Artigo 35-M. As operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o parágrafo 1º do artigo 1º desta lei poderão celebrar contratos de resseguro junto às empresas devidamente autorizadas a operar em tal atividade, conforme estabelecido na Lei nº 9.932, de 20 de dezembro de 1999, e regulamentações posteriores. Artigo 36. Esta lei entra em vigor 90 dias após a data de sua publicação,